Mais uma vez, pessoal, chegando com função do primeiro grau, que é a mesma função afim. Agora nós vamos trabalhar esse assunto com aplicações do dia a dia, questões da vida diária. E um exemplo bem prático, vamos colocar aqui exemplo 1. É na padaria, tá? O exemplo 1 na padaria. Então, o que acontece na padaria quando você vai comprar um pão, por exemplo? Vamos supor a situação, na padaria, né? O preço a pagar é em função de quê? Lembrando que função é uma relação de dependência entre duas grandezas variáveis. Ou variáveis para mais ou variáveis para menos. Então, o preço a pagar é em função da quantidade que você compra. Então, nós vamos montar aqui uma lei de formação bem simples. P de Q, lê-se assim, tá? P de Q é igual ao preço unitário de um pão, 25 centavos, vezes a quantidade. Então, com essa formulazinha matemática ou lei de formação, você pode calcular o preço de qualquer quantidade de pão que você compre, tá? Lei de formação. Toda função na matemática, ela possui uma expressão que é chamada lei de formação. Então, vamos supor aqui que você compre 10 pães. Então, a quantidade, você chegou na padaria e comprou 10 pães. Então, preço em função de 10 pães é igual ao preço unitário, ou valor unitário, 0,25, vezes 10, que é o Q. Lembrando que o Q ele é chamado de variável independente, a quantidade não depende de ninguém. Agora, o preço a pagar depende da quantidade que você compra, é a variável dependente. Então, P de 10 é igual a 0,25 ou 25 centavos vezes 10, que naturalmente vai dar um resultado, vai gerar um resultado de R$ 2,50. Lembrando que nós temos aqui um caso particular de função do primeiro grau, que é chamado de função linear. Linear por quê? A variável é o quê? Nós só temos a primeira parte, nós temos o coeficiente A, que é a taxa de variação, mas não temos o coeficiente B. O coeficiente B, no caso, é zero. Então, é um tipo de função chamada função linear. E você vê que a taxa de variação é 25 centavos. Por quê? Porque vai variando de 25 em 25 centavos, né, a quantidade. E é uma taxa de variação crescente, ó. Por quê? Porque o coeficiente A é positivo. Então, nós temos 25 centavos aqui, é o coeficiente A variável é o Q de quantidade e não temos o coeficiente B. Ou seja, este gráfico ele corta o eixo Y no zero, ou na origem do plano cartesiano. Então, vamos supor aqui que se o cidadão tivesse 50 reais, vamos supor aqui, o P de Q fosse o preço em função da quantidade, ele chegou na padaria com 50 reais. Quantos pães ele compraria com 50 reais? Então, nós pegamos aqui a lei de formação e substituímos. P de Q é igual a 25 centavos vezes a quantidade. Então, eu tenho 50 reais, eu quero saber a quantidade de pães que eu posso comprar com esses 50 reais. Então, o que você faz? Você arranca o P de Q daqui e coloca 50 reais no lugar dele. Eu quero saber a quantidade, eu trouxe o valor total. Aqui não, aqui eu tinha a quantidade e queria saber o preço total, referente a essa quantidade. Aqui não, aqui eu tenho um valor em dinheiro e eu quero saber a quantidade de pães que eu quero comprar. Então, nós transformamos automaticamente essa expressão numa equação do primeiro grau. E qual é a variável? A variável é o Q de quantidade. Então, 0,25 está multiplicando o Q.
ele vai voltar para cá dividindo. Então, R$ 50 dividido por 0,25 é igual ao valor de quê? Então, pessoal, sem calculadora, pelo amor de Deus. Calculadora deixa o aluno preguiçoso demais. Então, vamos lá. Vamos aqui no canetão mesmo. R$ 50 dividido por 0,25. Pessoal, isso é uma divisão entre dois números decimais, ó. Só que as casas decimais estão iguais, ó. Duas casas no divisor, duas casas no dividendo. Então, corta a vírgula e divide normal. Lembrando que, quando nós cortamos essa vírgula, esse zero perdeu o valor, virou zero à esquerda. Já ouviram assim, fulano, tem um zero à esquerda? Até porque tudo não vale nada, viu? Então tá aqui. Então vamos lá, vai ficar 5.000 dividido por 25. Então vamos lá. 50 dividido por 25 dá 2. É igual a 2. 2 vezes 25 é igual a 50. Para 50 nada. Os dois zeros que sobraram você coloca aqui, ó. Então, naturalmente nós temos 200 pães. Com esses R$ 50 ao preço de 25 centavos cada pão, você compra 50 pães, ou 200 pães, tá? Você compra 200 pães, tá? Simples, tá? Utilizando função do primeiro grau, apagar esse Azinho aqui, colocar ele mais destacado. A nossa taxa de variação aqui é 25 centavos, é a taxa de variação positiva. E agora partimos para o segundo exemplo, tá? Que eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas de matemática, é o exemplo do salário do vendedor. Não poderia deixar de ser o salário do vendedor. Ele representa uma função afim completa na sua integridade. Por quê? Vamos supor que você chegue numa loja dessas por aí e o gerente te diga o seguinte, o gerente chega para ti e vai negociar, diz, olha, teu salário, então, a lei de formação para a gente montar vai ficar assim, o salário em função das vendas, então, ó, função é uma variável, é uma grandeza dependendo da outra. O salário que tu vai receber no final do mês vai depender em função das vendas que você efetuar durante o mês. Então, teu salário em função das tuas vendas vai ser igual. Vamos supor uma situação aqui, R$ 400, uma parte fixa, mas 5% de comissão sobre as vendas. Olha aí, pessoal. Esta expressão nada mais é do que uma lei de formação da função afim. Tá? Lei de formação. Por quê? Porque aqui nós temos uma função afim completa e a variável que vem dentro do parêntese na lei de formação. Essa, no caso, a variável aqui é V. Lá na padaria aqui, ó, a variável era o quê? O que era a variável? Era a variável independente. O P de Q é que é a variável dependente. E quem é o coeficiente B nessa função? Ora, o coeficiente B é o valor que não multiplica ninguém, ele vem sozinho. Que é chamado de parte fixa. Então, a parte fixa aqui é os R$ 400. Ó. Note que esse valor ele veio primeiro. Então, às vezes, o coeficiente B ele não é obrigado a vir depois, não. Ele vem antes também. E o coeficiente A, a taxa de variação, é o coeficiente A, que é 5%. É o que vai multiplicar a variável V. Ó. Essa variável V é a mesma que vem dentro do parêntese, na lei de formação, tá? Então, vamos supor aqui que em determinado mês, o vendedor tenha chegado a um resultado de venda de mercadorias da loja de, vamos supor aqui, R$ 30.000. Vamos supor que em determinado mês ele arrepiou e vendeu R$ 30.000, tá? Então,
vendas é igual a 30 mil reais. Então, nós vamos calcular o salário desse vendedor em função disso. Tá, acabamos de fazer o quê? Acabamos de montar uma lei de formação para o salário do vendedor, né? Uma lei de formação hipotética, e vamos trabalhar em cima dela agora. Então vai ficar salário em função dos 30 mil reais de vendas, tá? Corresponde a, ou é igual a parte fixa. Por que é chamado de parte fixa? Porque nunca muda, o valor continua o mesmo, mas... já está garantido, mais 5%. Pessoal, lembrando que porcentagem ela pode ser representada de 3 formas. É a mesma coisa que uma fração com denominador 100. Se você dividir o numerador pelo denominador, você ainda pode colocar na forma decimal, 0,05. É a mesma coisa. Um assunto desse não existe sem o outro. Então, vamos trabalhar com a forma de fração, fica mais prático aqui. 5%, que é a taxa de variação, 5% vezes o valor das vendas. Vendas, 30 mil. Então, onde tiver o V de vendas, você divide. 30 mil reais. Continuando o nosso raciocínio. Salário em função de 30 mil reais de vendas corresponde à parte fixa. O que eu não vou utilizando no cálculo, eu tenho que repetir. Agora aqui, vamos calcular aqui. Os dois últimos zeros é de dinheiro, tá? Os dois últimos zeros é de dinheiro. Então eu não mexo com eles. Então, como eu estou multiplicando, eu corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Agora, 5 dividido por 1 é 5. Então, 5 vezes 300 reais dá 1.500 reais. 1.500 e coloco os 2 zeros de dinheiro. Agora, o salário em função dos 30 mil reais de vendas corresponde a... Aí é só somar, pessoal, a parte fixa com o que eu calculei da porcentagem, que dá 1.900 reais. É isto, tá? Uma situação bem simples e que trabalha função afim. Uma aplicação, uma das milhares de aplicações de função afim.